paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 2 e versículo de número 1 ao 7, que vai nos dizer assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo alguma menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vemos, irmãos, que quando os magos, eles souberam que Jesus havia nascido, eles se moveram para ir visitá-lo. Só que chegando em Jerusalém, irmãos, a Bíblia diz que eles começaram a perguntar sobre o rei dos judeus. E isso caiu no ouvido de Herodes. Muitas vezes, irmãos, Deus traz revelação para nós e nós agimos como os magos. Nós falamos o que não deveria falar e acaba caindo nos ouvidos de quem não deveria. Você observa, irmãos, que os magos, eles não agiram com maldade, mas eles chegaram pedindo informação. Muitas vezes nós contamos as revelações de Deus sem maldade, não é verdade? Muitas vezes Deus fala algo conosco e nós ficamos felizes, queremos compartilhar. Muitas vezes Deus nos mostra algo que vai acontecer, ficamos felizes, queremos compartilhar. Só que precisamos ter cuidado com aquilo que compartilhamos. Se Deus não guardasse Jesus, se Deus não escondesse a Jesus, se Deus não mandasse José pegar o menino e fugir para o Egito, Herodes teria destruído o menino. Por que Herodes destruiria o menino? Porque Herodes teve informações que não era para ele ter. Muitas vezes você confia em algumas pessoas e essas pessoas confiam em outras, e aquilo que era precioso para ser guardado, para ser escondido, para estar entre você e Deus, acaba chegando aos ouvidos de quem não devia. Em nome de Jesus Cristo, comece a silenciar sobre os projetos de Deus. Eu não sei o que Deus te revelou e o que Ele ainda vai te revelar, mas Ele te trouxe aqui para lhe falar. Tem gente que está como Herodes, procurando matar o projeto. Não alimente Herodes. Herodes foi alimentado com as informações dos magos que falaram muito, mas sem maldade. Tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que você muitas vezes confia e não é com maldade, você não tem maldade não. Aí você diz assim: eu vou contar, eu tive um sonho, Deus me mostrou isso aqui, Deus usou fulano, ciclano em profecia para mim, eu vou falar aquilo que Deus revelou que vai fazer na minha vida, porém o Senhor está dizendo: se cale. Porque Herodes está procurando informações para destruir. Sabe quem é Herodes, irmãos? Hoje, nos dias de hoje, Herodes é o inimigo das nossas almas. E ele seta pessoas como ele setou a Herodes para ficar terrível contra nós. E muitas vezes nós alimentamos essas pessoas. Muitas vezes nós alimentamos os inimigos com informações da nossa própria vida, porque a gente não aguenta a língua na boca. Porque muitas vezes a gente fala muito, declare comigo, eu vou vigiar no que eu falo. Eu não vou alimentar os meus inimigos com informações da minha vida. Eu vou vigiar com o que eu falo. Eu não vou alimentar os meus inimigos com informações da minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas vezes você não conta diretamente para o inimigo. Às vezes você confia em alguém, que essa pessoa tem alguém que ela também confia e a outra tem alguém. E assim, irmãos, começa, um levando para o outro. E quando vai ver, tá todo mundo sabendo.
Então, aquele que não era para ficar sabendo sobre o nascimento de Jesus Cristo, aquele que iria se opor de maneira feroz, terrível, para tentar destruir a Jesus, agora foi alimentado pela informação que não era para chegar aos ouvidos dele. Mas os magos, sem vigilância, falaram, não porque queriam ver o mal de Jesus. Não foi isso, não, irmãos. Eles falaram porque eles queriam informações e acharam que poderia falar. É como você, irmã, mas é bobagem. É algo bom que Deus vai fazer na minha vida. Pois é, minha irmã. Deus também tinha um lindo, maravilhoso projeto para fazer na terra através de Jesus. Mas o diabo não fica feliz com os planos de Deus. Nós precisamos colocar isso na nossa mente e no nosso coração, irmãos. O inimigo tem os seus adeptos aqui na terra. Tem os filhos das trevas, irmãos. Tem aqueles que são oposição ao projeto de Deus. Todos aqueles que são oposição ao projeto de Deus é adepto de Satanás. Então nós observamos que Herodes era adepto de Satanás. Herodes estava aqui para tentar o quê? Destruir aquilo que pertencia a Deus. Como tem muita gente tentando destruir o sonho, o projeto, tentando destruir o que Deus determinou para sua vida. Mas eu quero lhe dizer, tenha vigilância, porque ninguém vai invalidar o que Deus tem contigo. Não confie em todo mundo. Não ache que você pode expressar sua alegria para todo mundo. Infelizmente, irmãos, vivemos em um mundo que a nossa alegria muitas vezes tem que ser guardada. Sabia disso? Poucos podem saber da nossa alegria. Vivemos em um mundo que a exposição é grande, não é verdade? Aí tem gente que muitas vezes faz como os magos fizeram aqui. Começam a postar na rede social. Os magos chegaram lá e pediram informações, chegaram em Jerusalém e começaram a falar. E tem gente que é postando na rede social, né? Aí começa a dizer, viajei para tal lugar, tô feliz hoje eu conquistei isso. E Deus está dizendo, Herodes está sendo alimentado. Herodes está sendo alimentado. Vigia com o que você está falando. Naquele tempo não tinha rede social. Naquele tempo era no boca a boca. E hoje em dia, irmãos, a pessoa vai lá e posta alegria. Porque tem gente que não é feliz se não postar. Tem gente que não consegue ser feliz se não postar o que está vivendo. E Deus está dizendo, não tenha essa dependência de postar o que você vive ou até mesmo de estar falando o que você tem. Por quê? Porque tem muita gente buscando a destruição. Muitas vezes, irmãos, nós estamos felizes e isso incomoda o outro. O que Deus tinha com Jesus estava incomodando o inferno. E começou ali, irmãos, a inflamar aquele sentimento de inveja, de raiva, de ira, de destruição a Herodes. E a Bíblia diz que Herodes estava fingindo. Você observa aqui no versículo 8, que ele queria adorar a Jesus. Tem gente que finge que gosta de você só para saber informações da sua vida, sabia disso? Declare comigo, o meu Deus vai me mostrar quem é quem, ele não vai me deixar enganada. O meu Deus vai me mostrar quem é quem, ele não vai me deixar enganado. Tem gente que finge, viu? Finge só pra estar perto de você e você tá aí bobinha, contando, bobinho. Não, é o meu amigo de trabalho porque ele torce pela minha felicidade. Não, é minha amiga da faculdade, ela torce, é minha amiga da igreja. Deus tá dizendo cuidado, cuidado porque tem gente que se camufla a ira, camufla o ódio, xarabacandarasto, camufla a inveja para saber informações para vir destruir o que Deus tem contigo. Então guarda o que tens, guarda e não seja ingênuo como estes magos foram. Inocentes, eles falaram, irmãos, querendo informação, mas chegou ao ouvido de quem não devia. Eles acabaram alimentando um inimigo terrível que por pouco não tocou em Jesus. Só não tocou porque Deus colocou a mão e protegeu e escondeu o projeto. Então não coloque o projeto de Deus em risco na sua vida. Declare comigo, eu vou vigiar. E não vou colocar o projeto de Deus na minha vida em risco. Eu vou vigiar e não vou colocar o projeto de Deus na minha vida em risco. Sabe como é que você coloca o projeto de Deus na sua vida em risco? Falando muito, postando tudo, contando tudo. Pois é, viva mais e poste menos. Viva mais e fale menos. Guarde aquilo que é precioso. Guarda o que tens, para que ninguém venha roubar a tua coroa. Para que ninguém venha roubar aquilo que lhe pertence. Para que ninguém roube até mesmo a sua salvação. Porque tem gente, irmãos, que até a intimidade com Deus, a pessoa faz questão de estar falando e depois perde e não entende por que perdeu. Então vigie, porque tem gente se camuflando para saber da sua vida. Versículo 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide informar-vos
cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Você observa o que Herodes falou aqui com os magos? Ele mostrou aqui no versículo 8 que ele era inimigo? Não. Ele fingiu, ele se camuflou, ele disse o que eu também quero ir adorá-lo. Saiba ali com precisão, cuidadosamente onde ele está. Eu quero saber com detalhes aonde o menino está, porque eu quero ir lá para adorá-lo. Mas era mentira, irmãos. Ele queria matar o menino. Tem muita gente querendo matar o sonho. Tem muita gente querendo matar o projeto. Tem muita gente querendo roubar aquilo que é teu. E o Senhor está dizendo, é tempo de vigiar. Vigiai com Herodes. Vigiai com as suas alegrias. Vigiai, candarasto, candaraia, como aquilo que Deus te entregou, porque tem gente que está procurando destruir. Você observa, irmãos, que Herodes, ele finge, ele se camufla. E aí Deus entra em cena, Deus entra em ação. E Deus revela para os magos a verdadeira intenção de Herodes. Deus vai te revelar quem é quem, não se assuste. Não se assuste, porque tem gente até hoje que estava usando capa. Tem gente até hoje que estava usando máscara, que estava se fazendo de bonzinho e de boazinha. Não diga assim, de repente fulana mudou, era tão boazinha. Não, não era de repente não, irmãos. Ela já era ruim, ele já era ruim, que Herodes já era ruim, só estava fingindo. Só que Deus está dizendo, o fingimento não prevalecerá. Declare comigo, eu creio que o fingimento não vai prevalecer na minha vida, está caindo por terra hoje. Eu creio que o fingimento não vai prevalecer na minha vida. Tá caindo por terra, oxarabacandarasto. Hoje tá caindo por terra fingimento de gente contra você. De gente que estava fingindo ser o que não é. Gente que estava se camuflando na sua história para saber de informações da sua vida, para tentar destruir os sonhos e os projetos que Deus tem contigo. Não vai prevalecer. Gente enganosa, gente mentirosa, gente falsa como Herodes. Versículo 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. O próprio Deus, irmãos, advertiu esses magos para que eles não voltassem pelo mesmo caminho, ou seja, para que eles não trouxessem informações para Herodes. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus falou em sonho para que eles não voltassem à presença de Herodes. E eles regressaram por outro caminho à sua terra. Eles não foram pelo mesmo caminho. Eles não foram ao encontro de Herodes. Por quê? Porque Deus revelou a verdade. Olha Deus quebrando aqui aquilo que o inimigo queria fazer contra você. Porque o que o inimigo queria fazer aqui, irmãos, o que Herodes queria fazer foi quebrado. Porque Deus revelou. Quando Deus revela, ele quebra. Tem muita gente que tem medo de revelação, né? Tem muita gente que tem medo. Mas Deus está dizendo, não tenha medo não, minha filha, porque quando eu revelo é para quebrar. Quando eu revelo, meu filho, é para desfazer. Declare comigo, o meu Deus vai revelar o que está em oculto e vai anular todo o mal. O meu Deus vai revelar o que está em oculto e vai anular todo o mal. Você vê aqui, ó, no versículo 16, quem era Herodes, porque a capa dele caiu, a máscara dele caiu. Ele não era bonzinho não, mas estava fingindo, porque ele queria informações sobre Jesus. Gente que estava fingindo, querendo informações sobre sua vida, querendo saber qual é o segredo da sua bênção, querendo saber porque seu casamento é abençoado, querendo saber porque a empresa estava fluindo, porque que você está conseguindo passar com nota boa na faculdade. Gente que estava querendo saber da sua vida. Deus está dizendo, eu estou revelando quem são essas pessoas e tirando do seu caminho. Os magos não retornaram pelo mesmo caminho. Deus está tirando gente da sua história. Declare comigo, eu creio que Deus está tirando gente da minha história que não presta. Eu creio que Deus está tirando gente da minha história que não presta. Gente que é como Herodes, Deus remove. Versículo 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente, mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Você observa aqui o que é Herodes mostrando quem verdadeiramente ele era. Aquele bonzinho que estava aqui no versículo 8 dizendo que ia adorar Jesus, mentiroso, porque ele era mentiroso. Herodes era mentiroso, ele não queria adorar Jesus nada. Ele queria era enganar, irmãos, para que ele pudesse tocar em Jesus, para que ele pudesse matar, mas a mentira não prevaleceu e agora a capa desse que estava se fingindo de bonzinho caiu.
E assim está acontecendo na história de algumas pessoas. A capa, a máscara, a falsidade está caindo. O plano de Herodes não prevalecerá, porque Deus, ele está contigo para te dar o livramento. E da mesma forma que Herodes não tocou em Jesus, o Senhor está dizendo: ninguém vai tocar nos projetos que eu tenho contigo. Agora vigie, não seja tão inocente. Não seja alguém que se abre com todo mundo, que conta algumas coisas. Ah, mas é minha amiga. Não, ore antes. Deus, eu posso contar para fulano, eu posso contar para ciclano, porque Deus vai lhe mostrar quem você deve contar e a quem você não deve. Tem coisas, irmãos, que Deus, ele não quer que a gente compartilhe com ninguém, sabia disso? Tem coisas que é segredo nosso e de Deus, e tem coisas que Deus só permite você compartilhar com pessoas selecionadas. Ele te mostra quem você pode contar. Então consulte ao Senhor. Não seja como os magos. Os magos aqui foram inocentes de uma certa forma, porque eles chegaram pedindo informação, chegaram falando, mas caiu no ouvido de quem não devia. Então silencie para que não venha cair no ouvido de quem não deve as informações do que Deus tem com você. Seja alguém que tem sabedoria, não poste, não fale, mas deixe Deus trabalhar na sua vida e mudar a sua história e te fazer feliz, porque não importa, irmãos, se as pessoas sabem que a gente é feliz, o que importa é que a gente sabe que a gente é feliz, e isso basta. Amém? Não seja alguém que é movido pelos compartilhamentos, mas seja alguém, meu irmão e minha irmã, que é feliz de verdade, sem precisar de holofotes, sem precisar que as pessoas saibam a informação da sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada por falar conosco de maneira tão especial, nos alertando, trazendo esta advertência para que possamos vigiar. Foi por falta de vigilância, meu Deus amado, que os magos estavam aqui dando informações que não era para entregar, e muitas vezes nós agimos como os magos. Nós falamos muito, mesmo, meu Pai, sem maldade, mesmo, meu Deus amado, muitas vezes sem querer despertar inveja, sem querer despertar ira dos outros, mas o Senhor sabe qual é o coração ruim, qual é o coração perverso. O Senhor sabe quem são aqueles que não conseguem ouvir, Pai, a nossa alegria, não conseguem ver as informações, Pai, de bênção na nossa história. Então, por isso eu te peço, nos ajuda a silenciarmos, nos mostra quem é quem, arranca, Pai, toda a máscara, toda a capa de Herodes, não deixa pessoas nos enganarem, Senhor, mas nos mostra a verdadeira face de cada um deles, em nome de Jesus, como o Senhor fez com Herodes, que o Senhor faça com os nossos adversários, com aqueles que estão fingindo, Pai. Ô Senhor, limpa o nosso caminho, remove da nossa história, quebra toda a aliança de pessoas, Pai, que estão na nossa vida somente para sugar, somente para saber informações e para tentar destruir, Senhor. O Senhor conhece o coração do homem, o Senhor conhece o coração da mulher, por isso eu te peço, quem estiver com o coração contrário na nossa história, quem estiver com pensamentos que não te agradam, porque o Senhor conhece o pensamento, o Senhor conhece o coração do homem, eu te peço agora que o Senhor remova, eu te peço agora que o Senhor retire da nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Tens primazia, Espírito Santo, de limpar a nossa vida, tens primazia de retirar quem o Senhor quiser. Não deixa Herodes permanecer na nossa história, e não deixa, Pai, a gente também falar aquilo que não devemos falar. Não deixa a gente alimentar os nossos inimigos com informações que nós não devemos dar. Pai, eu te peço, nos dá vigilância e sabedoria em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço também que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar,
restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem em Jesus Cristo e que tudo seja para honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, os prospera. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando de maneira especial, Espírito Santo, e falando melhor os corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus é fiel e Ele sempre guarda os propósitos dele. Você, a sua casa, é um propósito de Deus. Por isso, Deus te trouxe aqui para te alertar que é tempo de vigiar, porque nem tudo que parece é. E nós precisamos ter vigilância naquilo que nós falamos e em quem nós confiamos. Deus, Ele vai te mostrar a verdadeira face de quem é quem e vai remover pessoas do seu caminho, como Ele removeu Herodes do caminho de Jesus. Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.